Seja muito bem-vindo ao nosso segundo bloco de estudos sobre os fundamentos e conceito do direito tributário. Estamos segregando aqui em pequenos blocos de 15 minutos, no total serão 3, para que você possa ter uma base inicial de direito tributário, que você possa avançar de maneira satisfatória nessa disciplina. Nós estamos utilizando o material didático com base na doutrina do professor Sabag, que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Lembrando que quando você compra algum dos livros que nós recomendamos aqui pela Amazon, você incentiva o crescimento desse canal. Deixe também o seu like, o seu gostei aqui e se inscreva no nosso canal. Utilizaremos para, de uma maneira didática, você absorver melhor esse conteúdo, o mapa mental, onde nós vamos abrindo cada etapa do mapa mental e você aprendendo aos poucos os fundamentos, porque o direito tributário normalmente ele é muito considerado como uma das matérias mais complicadas de todas. Nosso papel aqui é tentar deixá-lo da maneira mais compreensível possível. Eu espero atingir esse objetivo contigo. Bom, eu vou abrir o mapa mental aqui, fazer a transição de tela, vou dar um F11. Nós já falamos na aula anterior a respeito do conceito e função. Nós vamos avançar agora para direito tributário e receita pública. Dentro desse conceito de direito tributário e receitas públicas, nós temos que há uma invasão no patrimônio particular para adquirir essa receita. Nem todo ingresso de dinheiro no caixa do Estado através desta invasão de patrimônio, ou não, se a gente considerar algumas ocasiões que não é uma invasão de patrimônio, mas é um ingresso de dinheiro no Estado, nem todo ingresso de dinheiro no caixa do Estado é uma receita pública. O conceito de receita pública está atrelado àquilo que se mantém no caixa do Estado e não que ele te devolve de alguma forma. Por exemplo, quando a gente fala de um ingresso provisório, nós estamos falando aqui de valores com destinação pré-determinada. Eu vou dar um exemplo aqui fácil. Um empréstimo compulsório. Caso o governo institua um empréstimo compulsório, ele há de te devolver isso no futuro, certo? Não sabemos quando, se caso acontecesse hoje uma tragédia do tipo empréstimo compulsório, talvez daqui 20, 30, 40 anos o governo te devolvesse esses valores. Mas é uma receita considerada provisória, um ingresso de valores provisórios, não uma receita pública. Já a receita pública, nós temos aquele ingresso definitivo, como por exemplo quando você paga um tributo. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês de algo que pode confundi-los entre ingresso provisório e uma receita permanente, que seria uma receita pública. Suponhamos que você seja autuado com 150 mil de lançamento em imposto de renda à pessoa física em seu nome. A Receita Federal, alegando que você deixou de declarar e recolher, lança ali, já com multas, etc., o valor global de 150 mil. Suponhamos que você também precisasse de uma certidão negativa para poder participar de alguma licitação ou alguma coisa do gênero, e você precisa emitir essa certidão negativa. Quando você tenta emitir, não dá porque tem um crédito lançado. Se você perder o prazo de impugnar esse crédito administrativamente, a gente tem aqui já o lançamento concluído, já efetivado por completo, nós temos agora que você deve 150 mil. Imagine uma forma de poder conseguir a certidão negativa de débito sem precisar pagar o crédito. Uma das maneiras seria se você entrar com uma ação judicial para colocar aquele dinheiro em juízo como garantia e disputar judicialmente contra a União, alegando que você não praticou aquele fato gerador. Vamos dizer que você discorde, você não concorda com aquela cobrança de 150 mil, você diz que ela é ilegal, você não praticou o fato gerador, embora tenha perdido o prazo de poder recorrer administrativamente. Você precisa de uma certidão negativa. Quando você deposita o montante integral, você ingressa dinheiro no caixa do Estado. Mas você não paga o tributo, você apenas garante o pagamento daquele tributo caso você não vença a tua demanda judicial. Esse ingresso é um ingresso provisório. Caso você saia vencedor nessa disputa, você pode pegá-lo de volta atualizado. Se você perde, esse ingresso provisório vai ser convertido em renda em prol do Estado.
E quando ele se converte em renda, ele se torna uma receita pública. Então, é um exemplo de onde essas duas naturezas de ingresso podem, em um momento, ser provisória e na outra ser definitiva, em se tratando de um mesmo objeto ali, em um mesmo valor, certo? Então, é bom você que quer se aprofundar um pouco mais e entender até como isso se dá no dia a dia. Bom, as classificações da receita pública, ela pode ser originárias, como, por exemplo, as regulares, o fato tirador do ICMS, do imposto de renda. Isso regularmente, isso acontece, certo? Agora, extraordinariamente, a depender da situação, da conjuntura do nosso país, pode ser necessário a receita extraordinárias, anormais, como, por exemplo, o imposto de guerra. E quando a gente fala de imposto de guerra, nós falamos na aula anterior sobre o fato gerador da obrigação tributária que desencadeia a obrigação de você pagar um tributo, certo? Que vai ter um lançamento, etc, etc. Bom, quando nós falamos do imposto de guerra, por exemplo, a guerra em si não é o fato gerador do tributo. Existiu a guerra, logo o fato gerador. Não, mas ela é a situação na qual legalmente ela cumpre o requisito legal para que se institua o imposto extraordinário de guerra, cujo fato gerador pode ser qualquer coisa que o governo achar que é. Por exemplo, se o governo quiser instituir um imposto extraordinário de guerra numa transação financeira, toda vez que você transacionar financeiramente, você vai pagar, né, o tributo ali para financiar os caixas do Estado para manter ali sua defesa e soberania nessa situação extraordinária. Avançando aqui para receitas derivadas, cuja fonte é a lei. Determinação legal. Como falamos também na primeira aula, nós temos as originárias e as derivadas, onde é muito fácil a gente pensar que tributos são fontes de receitas originárias, uma vez que podemos atrelar o conceito de receita originária àquela receita que mais o Estado dependa dela. E o tributo é uma receita que o mais o Estado depende para poder funcionar. Mas as que decorrem da lei, por decorrer de uma fonte legal, de um diploma legal, elas se tornam fonte de receitas derivadas. Elas dependem da lei para existir. Não se pode tributar sem que haja lei para tanto. O conceito, obtidas por meio de imposição coativa do Estado, as receitas derivadas são por imposição coativa do Estado. Característica, invasão patrimonial compulsória, ele invade o teu patrimônio particular, como falamos aqui no item 1. E exemplos, tributos, multas pecuniárias, reparações de guerra. E aqui os nossos tributos estão listados dentre as receitas de fonte derivadas. E nós temos as receitas originárias, que a fonte é o contrato, obtidas sem coerção estatal, exploração de bem em empresas estatais, e os exemplos são aluguéis, preços públicos, multas contratuais, quando o Estado trabalha para conseguir esses recursos através de disputa no meio da livre iniciativa, uma estatal, por exemplo, quando ele aluga um espaço, quando ele tem aqui o preço público, oneração de algum patrimônio, você tem aqui, então, as receitas originárias. Então, nós fechamos esse bloco 2, não esqueça de deixar o seu gostei e se inscrever no canal, porque na sequência nós vamos tratar de natureza, autonomia e limitação e fecharemos, então, esse tema direito tributário, introdução e fundamento, para que você possa aprender de vez a disciplina. Me despeço de vocês nessa segunda aula e até o próximo vídeo.